Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma atividade promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Eu sou a professora Diana Nava, sou professora e coordenadora do programa, e nós estamos oferecendo, neste início de semestre, um conjunto de minicursos. Então, se você está assistindo posteriormente a essa gravação no YouTube, fiquem convidados a assistirem os outros minicursos que foram ofertados, e que estão sendo ofertados durante esse início de semestre, e também outros que estão disponíveis no nosso canal. No encontro de hoje, nós vamos dar continuidade ao minicurso que teve já a sua primeira aula e que se intitula Literatura Comparada e Tradução Literária no contexto da literatura nonsense. A Fernanda Granato, ela é mestre e doutora pelo Programa de Literatura e Crítica da PUC de São Paulo, é alguém que destinou toda a sua investigação para a questão da literatura nonsense e que justamente por isso tem muito a contribuir conosco em torno desse gênero. Então, Fê, mais uma vez eu agradeço a sua generosidade, a sua disponibilidade em compartilhar conosco a sua pesquisa, o seu conhecimento, e eu passo a palavra a você, desejando a todos um excelente minicurso. Boa noite, pessoal. Obrigada, professora Diana, que todo mundo seja muito bem-vindo. E, bom, eu vou começar compartilhando a tela com vocês, né, para vocês poderem ver os slides. Será que está todo mundo vendo a minha tela? Sim, já vemos, Fê. Já? Ah, tá bom. Então, a gente parou na última, né, quando a gente teve a aula da terça-feira, a gente parou aqui, né, nessa finalização da Tânia Franco Carvalhal sobre a literatura comparada, né? E aí tem também a questão da história da tradução, dos estudos da tradução e da historiografia dos estudos da tradução e da própria tradução literária, né? Então, aqui, no caso, nesse livro que eu coloquei a capa aqui, que é do Anthony Pym, que se intitula Method in Translation History, né? Então, o método na história da tradução, ele coloca algumas questões sobre a tradução literária. E uma coisa que ele coloca é que uma proposta de divisão de acordo com Holmes, né? Então, essa proposta de divisão não é do Anthony Pym, né? Mas que é uma possível divisão da questão. Então, ele coloca, né, os estudos sobre tradução em cima, aí ele divide em duas partes, puros e aplicados, né? Então, os puros ele divide em teóricos e descritivos. Aí, os teóricos ele divide em gerais e parciais. Os descritivos, ele divide em orientados para o produto, orientados para o processo e orientados para a função. E os parciais, ele coloca, né, que se restringe ao meio, se restringe à área, se restringe ao nível, se restringe ao tipo de texto, se restringe à época, né, ao período histórico ou ao problema. Então, dá para a gente ver aqui, e no caso dos estudos de tradução aplicados, ele também coloca que pode envolver o treinamento dos tradutores, né, ou as ferramentas que a gente pode usar, né, durante a tradução, e a crítica literária a respeito da tradução. Então, só para dar uma noção para vocês de como é uma área grande de estudos e como a gente pode pensar de várias maneiras sobre esse assunto, né? E outra questão que ele coloca, né, é que esse aqui é bem mais moderno, né? Ele é de 1991. Esse aqui, ele pede para a gente comparar esse mais moderno com esse, porque esse segundo, ele é bem mais antigo, ele é de 1559. Então, ele é um outro jeito de dividir,
mas também está tentando pensar na mesma coisa, né? De que maneira você investiga, né, aquela matéria, aquela corpora, de que maneira você analisa, de que maneira você faz a sua investigação, como que você indaga o material. Então, só para mostrar que tem várias maneiras de tratar o assunto, né? Aí, se a gente for pensar em termos das partes ou dos estágios ou mesmo etapas dessa história da tradução, a gente pode ter algumas categorias. Então, essas são categorias que o próprio Anthony Pink coloca. Então, ele coloca, por exemplo, a arqueologia da tradução, né? Que é uma possível categoria, que é um conjunto de discursos que está preocupado com a resposta, né, a essa questão muito complexa, que é quem traduziu o quê, como, onde, quando, para quem e com qual efeito, né? Então, é uma questão, assim, bem ampla, né, a arqueologia da tradução, que ele até brinca que é meio uma questão de trabalho de detetive, né, uma investigação como de um detetive, que é bem complicada. Aí uma outra possibilidade que ele coloca é a crítica histórica, né, da tradução. E é uma outra possibilidade que aí, na verdade, com relação à tradução, né, você vai falar de que maneira a tradução pode ajudar ou prejudicar o progresso. Então, você vai ver tudo à luz da história, à luz do progresso, né? E uma outra possibilidade, né, de a gente pensar essa história da tradução e mesmo os estudos da tradução é a explicação. Então, que é uma parte da história da tradução que tenta falar por que os artefatos arqueológicos aconteceram. E por que eles aconteceram naquela época. E por que eles aconteceram naquele lugar. E de que maneira eles estão relacionados às mudanças, às transformações que a gente observa, né? Então, são diferentes maneiras de tratar a tradução, né? Aqui, se a gente for colocar a questão da obra de Edward Lear, né? Em relação à obra de Corpo Santo, como a gente comentou, né? No curso da semana passada, principalmente, né? Eu só vou fazer uma breve introdução dos autores para quem não, né, não conhecer os autores, e aí a gente já fala dessa comparação, né? Então, Edward Lear, pintor, ilustrador, poeta inglês, nasceu em Highgate, Londres, como o 20º de 21 crianças. Lear, que era epilético, asmático e míope, iniciou sua carreira como pintor de paisagens, de animais em manuais de zoologia e de plantas em manuais de botânica. Quando foi descoberto, pintando um periquito em um parque pelo Earl de Derby, Lord de Knowsley, foi convidado para visitá-lo, para que pudesse pintar a sua coleção de pássaros. Entretanto, além de fazer essas pinturas, Lear também passou a entreter os filhos do Lord com seus limericks, suas ilustrações e as músicas que os acompanhavam. Seu Nonsense nasceu nesse momento, entre a representação pictórica, a ilustração, a música e a criação poética voltada para a infância, em momentos de entretenimento e deleite. A obra de Edward Lear, composta por limericks, alfabetos e botânica nonsense, foi produzida no século XIX e publicada em diversas edições ao longo do tempo. A edição em inglês é a coletânea The Complete Verse and Other Nonsense, organizada por Vivian Noakes em 2001, em sua 5ª edição. Alguns textos dessa publicação foram retomados, organizados e traduzidos para o português, por Dirceu Altric do Amarante, publicados em 2011, com o título Viagem numa Peneira. Lear veio a falecer em 1888, em San Remo, na Itália, onde morou durante os últimos 20 anos de sua vida. Lear também morou na Grécia e na Índia, por apreciar mais o clima. Aí, a gente também tem o Corpo Santo, que é o José Joaquim de Campos Leão, cujo pseudônimo é Corpo Santo, foi um dramaturgo e poeta brasileiro contemporâneo de Edward Lear.
Escreveu diversas peças teatrais e muitos poemas diferentes de qualquer outro já visto, que desafiou as categorizações dos críticos, que muitas vezes o colocaram como precursor das vanguardas. E a gente tem a obra do Corpo Santo, a Enciclopédia, ou 6 Meses de uma Enfermidade, coleção de 9 volumes, publicada de modo periódico entre 1868 e 1873, na cidade de Alegrete e Porto Alegre. É composta por diversos gêneros literários, formando, de acordo com Queiroz, uma obra universal, que foi redescoberta na década de 1950 por Aníbal Damasceno com o bibliófilo Júlio Petersen e com a família Assis Brasil. Aí, se a gente for pensar nesses dois, nesse limerick do Adlier e nesse poema do Corpo Santo, né? Então, no limerick à direita, nós temos primeiro a ilustração, né? Todos os limericks são acompanhados de ilustração. E embaixo a gente tem primeiro o texto original e depois a tradução, né? Então, no original a gente tem: There was an old man in a tree who was horribly bored by a bee. When they said, "Does it buzz?" he replied, "Yes, it does. It's a regular brute of a bee." Havia um velho numa araucária, a quem perturbava uma abelha operária. Quando diziam, "Faz muito zunido?" respondia, justo no meu ouvido, irracional e ordinária abelha operária. Né? Então, a gente tem um homem nesse limerick, né, que ele é extremamente incomodado por uma abelha, né? E é interessante que é uma ocorrência muito normal, né? É normal uma abelha passar e fazer barulho, mas para ele é uma coisa que incomoda de tal forma que ele, né, ele se coloca, né, e define como, né, uma abelha irracional e ordinária, né? E no poema de Corpo Santo, a gente tem um pinheiro. Juntei-me a um pinheiro. Ele disse-me: "Ai, chegue-se para lá. Não vê, não, que me dá abalo imenso, com quanto extenso? Ai, ai, que eu caio. Ai, ai, me acuda. Se não certa muda, para a terra faço. Se não um espaço muito grande ocupo. Com pena eu fiquei desse seu lamentar. A ele amparei, de uma mão com um dedo. Ele, de muito ledo, desatou a chorar. Pinheiro, não chores, disse-lhe rindo eu. Sabe, vê que é meu brinquedo que fiz. Responde-me ou diz, não torne a brincar, pois me pode matar ou inutilizar. A árvore deixei, para casa voltei, a refletir, pensar sobre seu lamentar. Né? Então, é interessante que a gente vê nesses dois poemas, né? Os dois são caracterizados pela ambiguidade e por uma transformação sem causa conhecida, né? Porque os homens, nos dois casos, né, eles se unem, né, se juntam a árvores, né, e é uma situação que, né, apesar de ser uma situação meio estranha, ali não parece ser estranha, né, quem estranha não é o homem, quem estranha é a árvore, né, e então, aí também os dois trazem, né, essa questão de uma outra perspectiva das coisas, né? Então, essa questão do pertencimento, essa questão de você notar a singularidade, né? Então, de uma diferente perspectiva, de um novo olhar, né, a respeito de como o mundo é, de como o mundo funciona, né? E também como que esse novo olhar ou essa singularidade pode causar uma certa estranheza e nas outras pessoas, né? Outra coisa muito interessante do limerick do Lear, que é uma coisa que é uma temática, né, do pássaro, do homem como pássaro, que é uma temática assim, muito frequente na obra dele, né, acaba refletindo como ele se sentia em várias situações, né?
Então, que ele, de certa forma, participava, mas nunca pertencia, né, àquele lugar. Não sentia, assim, realmente um verdadeiro pertencimento, né? Então, e na ilustração, meio que o homem e a abelha acabam realmente tendo um certo... Um reflete o outro, né? Então, eles, de certa forma, é quase como se um estivesse olhando para o outro como espelho, né? A abelha, ela tem o tamanho do homem, né? O homem está sentado na árvore, mas ele não tem o tamanho de uma abelha, ele tem o tamanho dele normal, né? Então, e ele parece, né, estar em paz na ilustração, né? No texto verbal aparece essa questão dele se incomodar, né? Mas ali ele só está... E ele até, na ilustração, se vocês observarem bem de perto, dá para perceber que eles estão fumando, tanto o homem quanto a abelha. Então, é bem interessante isso, de ver como que, na verdade, né, eles estão ali coabitando um lugar, né, que é estranho para os outros, mas que para eles tem aquela existência, né, ele está em suspenso, né, numa definição em suspenso, né, então ele pode ser e pode não ser qualquer coisa. Outro exemplo é esse poema do Corpo Santo e esse poema do Edward Lear, que é esse poema, eu vou mostrar para vocês com a letra, né? Porque ele foi musicado, né? Então, teve uma proposta por parte do Lear de colocar, né, uma melodia e pensar em como seria, né, esse poema. Então, no caso daqui do poema do Corpo Santo, ele se chama Penetração. Vi dançar uma lamparina. Quem acredita que tão bem grita essa célebre bailarina? Outra ouvi cantar. Alguém acredita? Era daquele par? Outra ouvi gemer. Alguém acredita? Queria me entender? Uma outra vi furada. Alguém o acredita? Podia ser soprada. De outra ouvi louvor. Alguém acredita? Fazia de tenor? Noutra havia um facho. Alguém acredita? Era pronto baixo. Outra remexia. Alguém acredita? Toda se lambia. Grito ouvi de uma, muito alto. Pergunto, o que é? Responde com fé. Pois não conhece contralto? Né? Então, a gente tem, de novo, essa questão de um objeto que não teria, né, esse tipo de atuação, esse tipo de, né, uma lamparina que dança, que grita, que canta, que forma um par, né? Acaba assim, esse momento, esse estranhamento, né? Ele acaba não tendo a reação, né? Assim, não tem essa questão de uma hesitação, né? Na verdade, parece normal que ela está lá dançando, cantando, gritando, e ele só quer entender se é o tenor, ela forma o par com a outra, né? Quem que ela é? Nossa, mas você não me conhece? Eu sou contralto. Então, ela só quer... na verdade, ele não... parece que toda a ideia por trás, né? Não causa hesitação, né? E deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês esse aqui que tem a parte da música, que é bem legal. Meow and the pussycat went to sea in a... Meow and the pussycat went to sea in a beautiful pea green boat. They took some honey and plenty of money wrapped up in a 5-pound note. The owl looked up to the stars above and went to a small guitar. Oh, lovely pussy.
pussy, my love, what a beautiful pussy you are. You are, you are. What a beautiful pussy you are. You are, you are. What a beautiful pussy you are. Pussy said to the owl, you elegant fowl, how charmingly sweet you sing. Oh, let us be married, too long we have tarried, but what shall we do for a green? They sailed away for a year and a day to the land where the palm tree grows. And there in a wood a pigwig stood with a ring at the end of his nose. His nose, his nose. With a ring at the end of his nose. His nose, his nose. With a ring at the end of his nose. Dear pig, are you willing to sell for 1 shilling your ring? Said the piggy, I will. So they took it away and were married next day by the turkey who lives on the hill. They dined on beans and slices of queens, which they ate with a runcible spoon. And hand in hand on the edge of the sand, they danced by the light of the moon. The moon, the moon. They danced by the light of the moon. The moon, the moon. They danced by the light of the moon. A coruja e o gato foram num barco ver de ervilha no mar cor de anil. Levaram dinheiro e mel verdadeiro embrulhados em notas de 1000. A coruja cantou e nas cordas tocou, olhando os astros no alto. Meu gato amado, a meu namorado, tão lindo assim, malhado, 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 tão lindo assim, malhado, 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 tão lindo assim, malhado. O gato pra ela, você é que é bela, seu canto ilumina o céu. Casemos agora, passou já da hora, mas onde achar um anel? saíram buscando por mais de 1 ano terras cobertas de pinho. E num ponto da mata, um porco bem rouco trazia um anel no focinho. Focinho, focinho, trazia um anel no focinho. Focinho, focinho, trazia um anel no focinho. Te dou R$1 em troca do anel. O porco disse, Legal! e sem mais atraso foram casados por um nobre perudo local. Saudaram o elo comendo marmelo, servido em colher trigarra. E de mãos dadas à margem das águas dançaram com lua de prata, de prata, de prata. Dançaram com lua de prata, de prata, de prata. Dançaram com lua de prata. Então, uma coisa interessante nesse
poema mais longo do Edward Lear, é essa questão dos opostos, né, da união de opostos, também essa questão da hesitação, né, então assim, diante dos acontecimentos nonsense, não tem um momento de hesitação, não tem estranhamento, não tem nenhum momento alguém chega e não, pera, mas não dá para um gato e uma coruja casarem, não dá para eles viajarem de barco, como que um porco vai casar um gato e uma coruja, sabe? Não tem isso, é simplesmente aceito, né? E é muito mais aceito do que uma explicação racional, né? Um outro limerick do Lear que é interessante é esse aqui, do homem, né, em posição de espacate, né? E que ele coloca: There was an old man on a hill who seldom if ever stood still. He ran up and down in his grandmother's gown, which adorned that old man on a hill. Então, de acordo com o texto verbal, a gente tem um homem que está no topo de uma montanha, né? Mas que ele quase nunca, era muito raro, ele fica parado, ele não parava de se mexer. E ele estava sempre indo de cima para baixo, de cima para baixo da montanha. E aqui na ilustração, ele não está numa montanha, está num lugar totalmente plano, né? E ele está aqui quase que dando espacate, esticando também os braços, né? E aumentando, né, esse caráter horizontal, né? E não tem nada vertical. E diz, né, de acordo com o texto, a gente descobre que a roupa que ele usa é da avó, mas na ilustração a gente não tem como saber, né? Então, assim, são duas informações contraditórias que são dadas ao mesmo tempo sobre a mesma coisa, né? E que não dá para ter as duas ao mesmo tempo, né? Não dá para você estar ao mesmo tempo no lugar extremamente plano e no topo de uma montanha. Ou você está no topo de uma montanha, ou você está num lugar plano, né? E então essa aliança, né? Esse casamento desses opostos, né? E ele também aparece nesse poema do Corpo Santo, quem nasceu em um ninho, fez-se um anjinho, fez-se um santinho, fez-se um deusinho, ou de um anão chamado Balão, fez-se um santão, fez-se um deusão. Então, na verdade, né? Ele coloca primeiro várias palavras no diminutivo, depois várias no aumentativo, e ele coloca, né, como um anão, né, que chama balão. Então, ele é pequeno, mas né, tem esse nome que remete a uma coisa grande. É um santão, é um deusão. Ué, mas ele era um anjinho, ele nasceu num ninho, né? Então, e também tem essa transformação. Então, de anjinho, ele mudou para balão, né? De santinho para santão, de deusinho para deusão, né? Então, como é que aconteceu essa transformação? Não dá para saber, né? E também o próprio título do poema, né? Quem é esse que é descrito aqui? Ninguém sabe. Então, é uma pergunta sem resposta, né? A gente tem várias coisas que a gente sabe e várias coisas que a gente não sabe, mas que não ajudam a responder a pergunta quem, né? E aqui também outra coisa muito interessante, essa questão da nomenclatura científica, né, e da organização do conhecimento, que a gente tem, no caso do Lear, né, a botânica nonsense, que ele cria várias plantas e árvores, né, que, na verdade, misturam, né, objetos do cotidiano com plantas, às vezes com animais, às vezes com pessoas, né? Então, no caso, essa primeira mistura, né, uma banheira do século XIX com uma planta, né? E chama Washtubia circularis, né? Então, é uma banheira circular, né? Ou aqui é uma poltrona junto com uma planta, né? E aí o nome é Armcharia Comfortabilis. Então, é uma poltrona confortável, né? O nome da planta. E aqui já é uma planta que tem sapatos, né? E botas penduradas. Então, ela chama Schuburia utilis. Então, tem sapatos, botas e é muito útil,
E essa aqui também tem objetos do cotidiano aqui. Tem, né, colheres, né, garfos. Aqui tem uma garrafa, né, saindo da árvore, brotando da árvore, né? Então, que ele dá o nome de bottle, fork e spoon e folha. Então, né, que são as garrafas, os garfos, as colheres e as folhas. Então, as colheres, elas praticamente fazem as vezes das folhas, né? Mas, assim, por mais que você consiga separar essas partes, você não consegue, não auxilia na compreensão, assim, numa fusão, né? Permanece uma coisa fragmentada, né? Então, apesar de você conhecer essas partes, não ajuda. Como nesse poema do Corpo Santo, intitulado Termos. Quantos a endireitar? Quantos podem se adotar? Se de chinelos, chinelar. Ou de chinelos, andar. De sapatos, sapatar. De botinas, botinar. De botas, direi botar. Se de polvilho, polvilhar. Ou com polvilho, salpicar. De cinzas, digo cinzar. Se de rabeca, rabecar. Ou rabeca tocar. De frauta, digo frautar. Se de espingarda, espingardar. Ou tiros dar. De pistola, pistolar. Se de cigarro, cigarrar. Ou cigarros fumar. De cachimbo, cachimbar. De charuto, charutar. Se de faca, facada. E também facar. De garfo, garfar. E também garfada. Então, é interessante que ele, né, já se propõe, né, com o título, né, de falar sobre os termos, e ele já coloca desde o começo, quantos a endireitar, quantos podem se adotar. Então, ele tem essa vontade de endireitar, de organizar os termos, e mostrar os vários que você pode adotar. Mas, na verdade, né, eles acabam ganhando novos significados, né, significados muito polissêmicos, né? E a palavra, às vezes, acaba virando simplesmente um signo arbitrário, né? Porque, na verdade, ele acaba colocando porque rima, ou porque parece, ou porque tem a mesma raiz, e, na verdade, não necessariamente aquele sentido daquela palavra está sendo usado aqui da forma que a gente entende no mundo empírico, no mundo histórico, né? E aí, uma outra questão que a gente tem também é a questão da gente pensar na obra do Corpo Santo e do Edward Lear, né? Um outro jeito que dá para a gente aproximar as duas obras é por meio dos conceitos de identidade, diferença, dialogismo e polifonia. Então, nesse texto, Objeto e Método da Literatura Comparada, Guiard coloca qual que é o objeto que a literatura comparada estuda e a partir de qual método que ela estuda esse objeto, né? Então, ele coloca que a literatura comparada, ela estuda a história das relações literárias, o comparatista, ele vê uma fronteira, né, uma mudança, uma diversidade, que o comparatista é um historiador das literaturas, é um historiador das relações literárias, né? E que nesse domínio da literatura comparada, a gente tem os agentes, né, os livros, os homens, a gente tem a questão do destino ou a fortuna crítica dos gêneros, dos temas, dos autores, né? Mas no meio de toda essa questão da literatura comparada, que a gente está vendo aqui entre, né, Lear e Corpo Santo, tem essa questão colocada por Tomás Tadeu da Silva da produção social, da identidade e da diferença, né? Então, ele coloca que a identidade é aquilo que se é. Por exemplo, sou brasileira. Então, ela é uma positividade, né? Ela afirma algo, né? Ela é independente, é um fato autônomo. Só tem como referência a si própria. A diferença é aquilo que o outro é, independente, autorreferenciada, remete a si própria. Identidade e diferença tem uma relação de dependência, né? A expressão afirmativa da identidade esconde a relação de dependência. A gente só precisa afirmar a nossa identidade porque há outros que não partilham dela. A afirmação da identidade é parte de uma extensa cadeia de negações, né? As afirmações sobre a diferença e a sua relação com as afirmações sobre a identidade
né? A gente pode entender que a diferença a identidade é essa, mas não é essa. Ela não é o que eu sou. Então, você está separando, você está colocando lado a lado e falando, né, o que cada uma é, cada uma no seu lugar, né? Mas essa diferença é sempre como produto derivado da identidade, né? Então, a gente tem essa tendência de tomarmos o que somos como norma, a partir da qual descrevemos o que não somos, né? E a identidade e diferença são mutuamente determinadas, né? Mas é importante colocar que a diferença, ela não é o resultado de um processo, ela é o processo pelo qual identidade e diferença são produzidas. E que identidade e diferença são criadas por meio de atos de linguagem, né? Aí tem uma citação bem interessante de Tomás Tadeu da Silva, em que ele diz que ocorre que a linguagem, entendida aqui de forma mais geral como sistema de significação, ela própria é uma estrutura instável. Essa indeterminação fatal da linguagem decorre de uma característica fundamental do signo. O signo é um sinal, uma marca, um traço, que está no lugar de uma outra coisa, a qual pode ser um objeto concreto, um conceito ligado a um objeto concreto, ou um conceito abstrato. O signo não coincide com a coisa ou conceito. Na linguagem filosófica de Derrida, poderíamos dizer que o signo não é uma presença, ou seja, a coisa ou o conceito não estão presentes no signo, mas a natureza da linguagem é tal que não podemos deixar de ter a ilusão de ver o signo como uma presença, isto é, de ver o signo, no signo a presença do referente, a coisa, ou do conceito. É a isso que Derrida chama de metafísica da presença. Outra questão importante é a questão da polifonia e do dialogismo, que, de acordo com Patrícia Marcuso, ela coloca aqui o dialogismo como uma descrição da linguagem que torna todos os enunciados dialógicos, como termo para um tipo específico de enunciado, oposto a outros enunciados monológicos, e como uma visão de mundo e verdade. E a polifonia, Bezerra coloca, a partir da inovação autor-herói, a polifonia pode ser entendida como uma multiplicidade de vozes equipolentes, as quais expressam diferentes pontos de vista acerca de um mesmo assunto. Essas vozes representam uma multiplicidade de consciências e seus mundos que se combinam numa unidade de acontecimento, né? Então, se a gente for pensar nessas questões, a gente tem no caso desse poema bem curtinho de Corpo Santo, intitulado Lábios, que diz: lábios de carne têm amargor, lábios divinos, gosto de amor, lábios grossos, sei, são aqueles, lábios finos, sabe, são esses. Né? Então, nesse poema, a gente tem essa dinâmica da identidade e da diferença, sendo trabalhadas em termos de opostos em polos extremos. Amor, amargor, lábio de carne, lábio divino, lábio grosso, lábio fino, eu sei, tu saber, aqueles, estes, todas essas oposições trazem a questão da instabilidade e o desequilíbrio do nós, que fica entre a presença e a ausência de sentido, sem nunca se conformar com uma existência definida. No poema, os lábios do título não se deixam estar, ora são de carne e repletos de amargor, ora são divinos, interessante, pois o divino não tem corpo, então por que teria lábios? E por que seria capaz de sentir o gosto de amor? Os lábios grossos estão relacionados com o eu sei e associados ao aqueles, que traz a ideia da distância. Os lábios finos, por outro lado, estão associados ao tu e a estes, e à consequente proximidade relativa. Ou seja, o outro está próximo do eu, porque só podemos pensar no eu se concebermos a existência do outro. A diferença define a identidade, né? Ou aqui, nessa árvore nonsense, né, de Edward Lear, que ele diz: o pé de escova de roupa. Esse utilíssimo produto natural não produz muitas escovas de roupa, que explica o preço alto desses objetos. A natureza ortopentótica de tão extraordinário vegetal evidentemente não precisa ser difundida. Então, aqui, né, a gente vê
a semelhança entre essa criação e o que a gente encontra nas enciclopédias, né, de botânica. A imagem da planta, as características, a descrição e o que a diferencia das demais, né? Ou seja, já temos a diferença definindo a identidade. As outras são o que ela não é, e ela é o que as outras não são, né? É também interessante a gente ter um adjetivo para caracterizar a natureza dessa planta, dessa árvore, que não precisa de maiores explicações, mas é um neologismo, né? Então, ou seja, o conhecido, que não precisa ser mais explicado a fundo, é, na verdade, o desconhecido, né? Como aqui no pé de biscoito. Esse extraordinário produto vegetal jamais foi definido ou descrito. Como nunca cresce perto dos rios, nem do mar, nem das montanhas ou vales, nem das casas, seu lugar de origem é absolutamente incerto. Quando as flores caem e a árvore se cobre de biscoitos, o efeito não é de modo algum desagradável, especialmente para os famintos. Se os biscoitos crescem aos pares, não crescem sós, e se caem, não se pode garantir que durem muito. Então, aqui, que ele coloca aqui, já desde o começo, que ele é um produto vegetal que jamais foi definido ou descrito, né? E que já é uma coisa que contradiz o que a própria botânica faz, que é descrever, né? E a gente tem também o raro pelo comum, a diferença pela identidade, a ausência pela presença. Ao descrever o fato de que não cresce em vários lugares, antecipa a enunciação do lugar em que pode ser encontrado, que não chega, pois seu lugar de origem é absolutamente incerto, o que deixa a dúvida a respeito da própria presença da planta na botânica nonense. Se não se sabe onde se origina, como o encontram para representá-lo e descrevê-lo? A descrição traz certas obviedades, como que os biscoitos crescem aos pares, então não estão sozinhos, que não figurariam em enciclopédias, que focariam mais em elementos que precisam ser elucidados, ao invés do fato de que se caem logo, então não duram muito, além de revelar que quando a árvore está cheia, os famintos a percebem como agradável, né? Então, o desnecessário é apontado, o óbvio é apontado, enquanto o necessário não é apontado. Né? E outra coisa muito interessante da gente colocar aqui, que como eu já mostrei naquela parte com as músicas, né, é que tem uma relação forte da obra do Edward Lear com música, com memória, né? Então, é uma poesia que tem uma relação próxima com a música, né? Então, o Lear tinha um ouvido muito bom e era míope. Os barulhos altos e indesejados, por vezes, desencadeavam ataques epiléticos e deixavam Lear furioso. Os sons tinham uma capacidade muito grande de afetá-lo. Então, na obra dele, o visual e o sonoro acabam realmente formando um ideograma único. E outra coisa interessante dele é que ele colecionava sons e apreciava muito as línguas estrangeiras. E usava os nomes de lugares como nomes de jogo. E o nonsense, dá para a gente dizer também que ele se espreita nos espaços entre o que queremos dizer e o que realmente sai de nossas bocas. E várias das paisagens sonoras, né, percebidas nas viagens que Lear fez, acabam sendo registradas em palavras e imagens. E as atmosferas dos lugares são capturadas em som, né? E esses poemas nonsense, eles eram, por vezes, chamados de músicas ou de baladas. Eles são compostos por uma repetição interna, palavras, ritmos e rimas repetidas, ecos de outras músicas e de outros trabalhos literários. E também Lear cresceu numa cena musical, ele cantava, tocava piano, a flauta, o acordeão, o violão. Ele sempre se preparou com a construção de uma performance para entreter e agradar os outros. Uma questão importante é que a gente pensar que o som tem um poder de ser uma entidade carregada de sentido, que precede outros tipos de sentido. Então, a gente tem um elemento de pergunta e resposta, uma certa atuação. E
e também o interesse de projeção da ideia de flutuar, voar, né? E com a música, Lear era capaz de pairar no ar, suspenso no nonsense, transportando os leitores para lugares absurdos com encantamento, né? Então, várias técnicas da música são usadas na poesia de Lear, como a relação entre vozes que são harmonicamente interdependentes, a polifonia, mas independentes em ritmo e contorno, o refrão, a breve frase que é repetida e está associada a uma pessoa, lugar ou ideia, a nova letra, a melodia antiga, uma música narrativa que descreve uma ação, pensamento ou emoção e segue o curso natural da língua, a repetição do início e o uso do fator de dois cantores, né? E essas músicas, esses poemas, essas histórias, esses poemas mais longos, eles foram escritos tendo em vista uma performance, né? Então, a gente tem aqui... On the coast of Coromandel, and in the middle of the woods lived the Yonghy-Bonghy-Bò. 12 chairs and half a candle, one old jug without a handle. These were all his worldly goods. In the middle of the woods, these were all the worldly goods of the Yonghy-Bonghy-Bò, of the Yonghy-Bonghy-Bò. Once among the long trees walking, where the early pumpkins grow, to a little heap of stones came the Yonghy-Bonghy-Bò. There he heard a lady talking to some milk-white hens of Dorking. 'Tis the Lady Jingly Jones on that little heap of stones. Sits the Lady Jingly Jones, said the Yonghy-Bonghy-Bò, said the Yonghy-Bonghy-Bò. Lady Jingly, sitting where the pumpkins blow, will you come and be my wife? Said the Yonghy-Bonghy-Bò. I am tired of living singly on this coast so wild and shingly. I am weary of my life. If you'll come and be my wife, quite serving would be my life. Said the Yonghy-Bonghy-Bò, said the Yonghy-Bonghy-Bò. On this coast of Coromandel, chimps and watercresses grow. Prawns are plentiful and cheap, said the Yonghy-Bonghy-Bò. You shall have my chairs and candle, and my jug without a handle. Gaze upon the rolling deep, fishes plentiful and cheap, as the sea, my love is deep. Said the Yonghy-Bonghy-Bò, said the Yonghy-Bonghy-Bò. Lady Jingly answered sadly, and her tears began to flow. Your proposal comes too late, Mr. Yonghy-Bonghy-Bò. I would be your wife most gladly. Here she twirled her fingers madly. But in England I'm a mate. Yes, it must be far too late, for in England I'm a mate. Mr. Yonghy-Bonghy-Bò, Mr. Yonghy-Bonghy-Bò. Então, aqui é mais para mostrar essa questão da possibilidade de, né, pegar, né, realmente
criação do Lear, e colocar dessa forma, né, musicada, dessa forma com ritmo, com canto, né, e que também lembrar que isso foi uma parte importante da composição da obra dele, né. E esse site aqui, né, ele é bem interessante e ele mostra várias músicas do Lear, né, então você vem aqui em Nonsense Songs, tem as músicas, né, né, e aí você vai achando as mais variadas músicas nesse site do Lear. E é tudo pensado, né, as partituras, tudo pelo próprio Lear, né? E outra coisa interessante naquele poema sobre, né, o gato e a coruja, que a gente já viu, é essa questão da imagem repetida do anel, né, e da lua, e tem sempre essa imagem, ela é retomada, né? Então tem essa série visual de círculos encantados, que é um espelho da própria música, da forma pela qual ela continua retornando para o seu começo, hipnotizando o leitor com a frágil possibilidade da harmonia perfeita, que como uma onda existe apenas por um momento fugaz, que acaba logo. Tem pares impossíveis de animais. Não é mais do que pares incomuns, né? Pares impossíveis, tradicionais nas músicas, mas nas de Lear tem relacionamentos complexos, com uniões desiguais, fêmeas enormes e ousadas e machos sem perspectiva realista de consumar seu desejo com essa oposição. Tem a questão do pathos e do absurdo, o loop, o feedback, né? Então, é muito importante a gente saber essa questão da música, das melodias, das partituras, né? E como isso afetou, como isso é uma parte importante da configuração do Nonsense do Lear, né? Aí aqui eu vou passar um vídeo para vocês, um pouquinho falando sobre a tradução literária, né? E minha proposta de passar alguns textos escolhidos, selecionados, do Corpo Santo para o inglês, para, dessa forma, conseguir divulgar internacionalmente a obra de Corpo Santo, né? Uma antologia de Corpo Santo em língua inglesa, professora doutora Fernanda Marques Granato. Antes de adentrarmos a questão da antologia de Corpo Santo em língua inglesa, é importante nos situarmos quanto a alguns aspectos da crítica. Ao falarmos sobre tradução na academia, inevitavelmente acabamos nos vendo em busca de uma teoria que explique o fenômeno e que conceitue as suas partes componentes. Entretanto, durante essa busca, percebemos que não há unanimidade na crítica literária a respeito da tradução. De acordo com José Pinheiro de Souza, em seu artigo Teorias da Tradução, uma visão integrada, de 1998, não há teorias a respeito do sentido técnico da tradução, apenas a respeito de sua natureza. Souza coloca que há uma polissemia inerente ao próprio conceito de tradução, que pode se referir ao texto que resulta do ato, ao processo de traduzir, à profissão ou ao campo de estudos. Os teóricos têm diferentes perspectivas e diversas posturas teóricas, mas, de acordo com Souza, a controvérsia a respeito da tradução literal, neutra, objetiva, priorizando a literalidade, e a tradução livre, parcial, subjetiva, que prioriza o sentido, tem vida longa. As duas concepções partem de diferentes visões da função predominante da linguagem, segundo Souza, que pode ser a expressão literária, defendida pelos adeptos da tradução literal, que preza pela forma, ou a função referencial, defendida pelos adeptos da tradução livre, uma tradução do sentido. Souza coloca que outra polêmica relacionada ao tema é a possibilidade e impossibilidade de tradução, principalmente quando se fala em tradução de poesia, enfatizando que pensamos do modo que pensamos por conta da língua que falamos. Citando Barbosa e Snell Hornby, que diz que sem a tradução, o mundo de hoje, com o rápido intercâmbio de informações, seria impensável. A comunicação verbal envolve necessariamente alguma forma de tradução, pois nas palavras de Otávio Paz, de Arrojo, a própria língua em sua essência já é uma tradução. Em primeiro lugar, do mundo não verbal
E em segundo, porque todo signo e toda frase é uma tradução de outro signo e de outra frase. Segundo Jacobson, o significado de um signo linguístico não é mais que sua tradução por um outro signo que lhe pode ser substituído, especialmente um signo no qual ele se acha desenvolvido de modo mais completo, como insistentemente afirmou Peirce, o mais profundo investigador da essência dos signos, e que toda experiência cognitiva pode ser traduzida e classificada em qualquer língua existente. Os conceitos, conforme Monin Raput Souza, são universais, seja qual for a sua distribuição em valores, e refletem a experiência humana universal. A tradução, de acordo com Souza Raput Monin, também pode ser vista como operação linguística e literária, vista como algo de ordem literária e artística. O processo tradutório produz significados e realiza a transferência de significados de um código linguístico para outro, que são substituídos de forma literal e produzidos de modo livre, salientando dessa forma o lado criativo do processo de tradução. Para Rojo Raput Souza, o texto resultante do processo de tradução pode ser entendido como palimpsesto, em que novos significados possam ser reconstruídos e novas associações possam ser feitas. Haroldo de Campos, ao tratar da tradução, coloca como transcriação, por possibilitar que o tradutor articule esteticamente a ordenação singular de signos, lendo e reescrevendo a informação, agindo como crítico e criador. Para Campos, a única saída para a tradução de poesia seria a criação de um original, pois há um poeta que habita o ato de traduzir. Criar uma versão na língua inglesa de peças e poemas selecionados, contidos na obra de Corpo Santo, pode ser comparado a dar um salto no vazio. Sua obra, que desafia a categorização e hibridiza gêneros, é todas e nenhuma ao mesmo tempo, pois cria um texto paradoxal tão nonsense que todas as referências caem por terra e precisamos redescobrir o caminho, reconfigurar a trajetória para recriarmos seus escritos na língua inglesa. A questão da literalidade versus liberdade na tradução é uma colocação que se fez logo no início dos esforços tradutórios, fato que levou a diversas soluções encontradas, específicas para cada caso, para cada texto. A época de seus escritos, o século XIX, também é outro fator complicador, pois deve ser feita uma escolha a respeito dos termos utilizados na tradução, se serão termos do inglês do século XIX ou do século XXI. A ideia de criar uma antologia de escritos selecionados do autor em língua inglesa para que sua obra tenha alcance internacional e seu nonsense literário brasileiro, em que a linguagem estabelece os limites e os ultrapassa, e em que verbos, produtos de ações, nos quais o tempo deve ser entendido de duas formas complementares, mas mutuamente exclusivas, de acordo com Deleuze, em Lógica do Sentido, seja apreciado por aqueles fora do Brasil, além de pelos brasileiros. É um esforço que continua e que pretende tomar forma em livro a ser publicado em 2023, mas é um esforço que nunca termina, que sempre pode ser reformulado e que sempre pode ser retrabalhado, como o sentido no nonsense, que a cada vez que olhamos para um escrito sob a luz, novas sombras são criadas e novos sentidos se revelam. No caso da tradução da dramaturgia de Corpo Santo, selecionei a peça Eu Sou a Vida, Eu Não Sou a Morte, para demonstrar como a escolha feita durante o ato tradutório foi a de preservar o conteúdo e o sentido em detrimento da forma. Como exemplo, temos os seguintes trechos originais e as suas versões em inglês. Linda, meu lindo, tu sabes quanto te amo, quanto te adoro. Sim, meu querido amigo, quem melhor conhece do que tu o amor que neste peito mortal, mas animado por esta alma, pondo a mão na testa, imortal, te consagro, ninguém, certamente, pegando-lhe na mão. Adoças-me, pois, sempre com tuas palavras, com teus afetos, com teu amor, ainda que fingido. Sim, meu querido amigo, bafeja-me sempre com o aroma de tuas palavras, com o perfume de tuas expressões. Sim, meu querido, lembra-te que eis do baixão, sempre batido das tempestades, que por 5 ou 6 vezes quase há sossobrado, mas que por graça divina ainda viaja nos mares tempestuosos da vida.
Ah, minha adorada prenda, tu que foste a oferenda que me fez o Criador, em dias do mais belo amor, que pedes? Como pedes aquele que tanto te ama, mas que a própria cama? Linda, ha, 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 meu queridinho, quanto me deste, quanto me felicitaste com as maviosas expressões desses teus bofes, ou pulmões envoltórios dos corações. Lindo, estimo muito. E eu não sabia que tu tinhas o dom de adivinhar, sempre que vou apalpar, sinto bater neste peito pancadas de ambos os lados. Isto é, do esquerdo e direito, que por certo convence que neste vácuo estreito abrigo 2 grãos corações. Linda, ha, 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 eu não digo a parte que este figo me foi enviado por cão danado, quer me fazer crer que tem 2 corações? A ele, amiguinho, ainda não sabes de uma coisa, queres saber? Eu vou lá digo, hein? Não responde. Linda, my Lindo, you know how much I love you, how much I adore you. Yes, my dear friend, who knows better than you the love that is in this mortal bosom, animated by this immortal, putting her hand in her forehead, so I devote to you. No one, surely, taking his hand. You always sweeten me with your words, with your affection, with your love, even though it is fate. Yes, my dear friend, you with me always with the scent of your words, with the fragrance of your expressions. Yes, my dear, remember, I have been a boat always lammed during the storms, which for 5 or 6 times collapsed, but by divine grace still cruises the thunderous seas of life. Oh, my worshipped gift, you who are the offering made to me by the Creator in days of beautiful love, what do you ask of me? How much do you ask of the one that loves you so? Asking more of me than of your own bed. Ha ha ha, my darling. How much you have given me, how much you have complimented me with the wonderful expressions of your lungs, the wrappings of the heart. I hold you in high regard, and I didn't know that you had the gift of guessing that every time I touch my chest, I feel a beat from both sides. That is, from the left and the right, which naturally is compelling evidence that in this narrow void I harbor 2 enormous hearts. Don't I say that this liver was sent to me by a damned dog? You want to make me believe you have 2 hearts. Little fellow, you are yet unaware of something. Do you want to know? I will tell you. Don't answer my question. O rapaz, muito admirado. Essa mulher está doida. Casou comigo o ano passado. Foram padrinhos de Trico e Trica. E agora fala essa linguagem. Está, não tem dúvida. Lindo. Já lhe disse, muito formalizado, que fiz essa conquista. Agora o que quer? Conquistei, é minha. Foi meu gosto. Portanto, safe-se, se não o mato com este estoque. Pegue uma bengala e arranca um palmo de ferro. Linda, não precisa tanto, lindo. Deixa-o cá comigo. Eu basto para nos deixar tranquilos. O rapaz, o senhor tem estoque, pois eu tenho punhal e revólver. Mete a mão na algibeira da calça, puxa e aponta um revólver. Agora de 2 uma. Ou linda é minha e triunfa o direito, a natureza, a religião, ou é tua e vence a barbaria, a natureza em seu estado brutal e a irreligião. Linda, para o rapaz, mas eu o não quero mais. Já o mandei para o leilão 3 vezes. Já o vendi, em particular, 15. Já o aluguei 8. E já o libertei, seguramente, por 10 vezes. Não quero nem vê-lo, quanto mais tê-lo. Young man astonished. This woman is insane. She got married to me last year. Trico was best man and Trica was maid of honor. And now you talk like that. Yes, you are. There is no doubt. I have already told you that this is my conquest. What do you want now? I conquered her. She's mine. It was to my liking. Therefore, get out. Otherwise, I'll kill you with this blade. Gets one cane and pulls out a piece of iron from it. This is a little extreme. Lindo, leave it to me. I am enough to keep both of you calm. You, sir, have a blade. Well, I have a knife and a gun. Puts his hand inside his pants and draws out a gun. Now, one of the 2 will come to pass. Either Linda is mine, and law, nature, and religion triumph, or she's yours.
and barbarity, nature in its most savage state, and irreligion triumph. Linda to the young man, but I don't want you anymore. I have already sent you to the auction 3 times. I have sold you in private sales 15 times. I have rented you out 8 times. And I have set you free surely for 10 times. I can't even stand to see you, let alone have you. Quanto à versão em inglês da poesia de Corpo Santo, a dificuldade se amplia, pois apesar de seus versos serem livres e não terem rima, sua linguagem é extremamente trabalhada em seu sentido que se equilibra entre sua presença e ausência, e um paradoxo de se tornar ilimitado, em que não há início nem fim para a lógica de seus escritos. Como exemplo, podemos citar alguns poemas e suas versões em inglês. Termos. Quantos há endireitar? Quantos podem se adotar? Se de chinelos, chinelar, ou de chinelos, andar. De sapatos, sapatar. De botinas, botinar. De botas, direi, botar. Se de polvilho, polvilhar. Ou com polvilho, salpicar. De cinzas, digo, cinzar. Se de rabeca, rabecar. Ou rabeca tocar. De frauta, digo, frautar. Se de espingarda, espingardar. Ou tiros dar. De pistola, pistolar. Se de cigarro, cigarrar. Ou de cigarros fumar. De cachimbo, cachimbar. De charuto, charutar. Se de faca, facada e também facar. De garfo, garfar e também garfada. Terms. How many to set straight? How many to embrace? If with flip-flops, flip-flopping. Or off flip-flops, walking. With shoes, shoeing. With ladies' boots, ladies' booty. Of boots, I say, put on. If with powder, sprinkling. Or with powder, scattering. Or of ashes, I say, ashing. If with a violin, violining. Or violin playing. Of a flute, I say, fluting. If with a shotgun, shotgunning. Or shots shooting. With a pistol, pistoling. If with a cigarette, cigaretting. Or smoking cigarettes. With a pipe, piping. With a cigar, cigaring. If with a knife, stab. And also knifing. With a fork, forking. And also a forkful. Outra questão que a gente também pode ver, além na literatura comparada, como a gente estava vendo do Edward Lear com o Corpo Santo, né? Uma outra possibilidade de leitura é do Edward Lear com o Edward Gorey. Para quem não conhece o Edward Gorey, ele foi um escritor, poeta e ilustrador inglês, considerado o pai da literatura nonsense inglesa. O Edward Lear foi escritor, poeta e ilustrador inglês, considerado o pai da literatura nonsense inglesa. O Edward Gorey foi um escritor e artista americano, conhecido pelos seus livros ilustrados que misturavam macabro com senso de humor. Né? Então, aqui a gente tem um limerick do Lear, que diz: havia um velho que disse, que susto, veja um passarinho nesse arbusto. Quando falaram, é dos pequenos, respondeu-lhes, mais ou menos, é 4 vezes maior que o arbusto. E aqui a gente tem a capa e algumas páginas de um dos livros, de 2 livros, na verdade, do Edward Gorey, né? E vários autores indiciaram a possibilidade de Lear e Gorey terem elementos comuns. Lewin, em 88, pronunciou que a ilustração de Gorey poderia trazer a relação entre a imagem e a palavra que se percebe no nonsense de Lear. Tommasini, em 2017, indiciou a proximidade da produção nonsense dos 2 autores. Aqui, buscamos explorar a maneira pela qual ambos os autores relacionam a imagem à palavra para construir um sentido que só pode ser entendido nessa relação, configurando o livro infantil ilustrado. Lear escreve para crianças. Gorey se tornou com o tempo um autor para crianças, mas não era esse o seu intuito inicial. Lear e Gorey criam mensagens visuais e verbais que se complementam, se contrapõem e se ampliam. Lear e Gorey têm a era vitoriana como inspiração. Lear é inglês, Gorey é norte-americano. Lear é do século XIX, Gorey do XX. Gorey, tal como Lear, propõe sua mensagem verbal no formato de limericks e alfabetos. Gorey propõe uma narrativa em A Bicicleta Epiplética à semelhança das narrativas de Lear, como a história intitulada Os Jumblies, sobre um grupo que viaja em uma peneira.
não abordada aqui por extrapolar os objetivos dessa apresentação. Gore trabalha temáticas da morte e de crianças abandonadas, que também são trabalhadas por Lear. Gore, diferentemente de Lear, modifica o contexto de alguns símbolos do século XIX para lhes dar novo sentido, acrescentando um elemento irônico de aporia e de nonsense. Lear também traz a aporia e cria o nonsense, mas não por se afastar do contexto de sua época, mas por dispor os elementos de sua época de forma a evidenciar a sua artificialidade e rigidez. A imagem criada tanto por Lear quanto por Gore é opaca, pois não tenta se apresentar como se fosse a coisa representada, revelando que é uma representação que ressignifica as relações entre símbolo e ícone, recolocando as relações e repropondo associações. Por não poderem definir um conceito, as imagens em Lear e Gore são únicas, singulares, constroem a negação e a contradição nas relações interdependentes entre palavra e imagem, que se configuram na página e são incapazes de dizer o tempo, o futuro ou o passado. Ambos utilizam a mensagem verbal para expressar o tempo, trazendo o subjuntivo por meio das contradições entre texto e imagem. Tanto Lear quanto Gore constroem os seus livros uma relação direta entre texto e imagem, pois são linguagens dispostas lado a lado em sua diagramação, de maneira associada e interdependente. As mensagens visuais de Lear e de Gore são diagramadas e emolduradas de forma semelhante, posicionam a imagem acima do texto. A mensagem verbal é usada por Lear e Gore para ordenar o tempo e passar a ideia de progressão temporal. Em muitas instâncias, na produção de Lear, temos a imagem em relação de conjunção, de colaboração com a palavra, enquanto que em Gore temos mais a relação de colaboração do que de disjunção. No caso de Lear, muitas vezes a imagem confere um contraponto ao texto, enquanto que o texto revela coisas não ditas pela imagem, ampliando as redes de significação. No caso de Gore, o texto repete o que foi dito pela imagem, selecionando momentos importantes e conferindo a instância temporal. Em Lear, em termos de expressão de tempo, o instante movimento com a personagem com o pé levantado é o mais utilizado. Em Gore, em termos de expressão de tempo, o instante capital, que transmite a essência, e o instante qualquer, que retrata o desenvolvimento lento de uma ação, são os mais utilizados. Em termos do ponto de vista, Lear assume uma focalização externa, enquanto que Gore assume com maior frequência a focalização zero. Em termos dos personagens, Lear tem adultos e Gore crianças como personagens. Tendo em vista o exposto, podemos dizer que cada autor escreve em seu contexto histórico e cria o nonsense à sua maneira, seja alterando o contexto das metáforas como elemento irônico, como faz Gore, seja dispondo a estrutura usual da época, evidenciando sua artificialidade, como é o caso de Lear. Cada autor, de forma semelhante, prioriza a dinâmica palavra-imagem em sua produção nonsense. Em que pesem algumas diferenças, Lear e Gore, em essência, são semelhantes se considerarmos a relação palavra-imagem, que traz complementariedade, contraponto e ampliação, além do contexto vitoriano com seus limericks, alfabetos e imagens opacas, repropondo associações e o enigma sempre presente da representação. Outra possibilidade de leitura da obra do Edward Lear é em relação à obra de Renato Pompeu. Para quem não conhece o Renato Pompeu foi um escritor e jornalista brasileiro que nasceu em Campinas, em 1941, e faleceu em 2014. Então, quando a gente pensa na obra do Lear, em relação à obra do Pompeu, a gente percebe várias questões, Então, a gente percebe que os dados, muitas vezes as informações ou dados precisos dão a impressão de uma imprecisão. Então, a gente tem uma precisão dada por números que acaba transmitindo uma imprecisão dos fatos. Certezas registradas por incertezas, inconsistências. No romance Quatro Olhos, de Renato Pompeu. Conveniência diante do contexto. Confusão acerca do gênero. Afirmar e negar, verdade e fantasia, incongruência e indefinição, o acontecido se mescla com o criado, Então, a gente vê várias semelhanças e diferenças em relação ao Lear e Pompeu, especificamente no romance Quatro Olhos, Como semelhanças, a gente poderia colocar a tensão entre sentido e não sentido, uma outra lógica proposta e ampliada, ambiguidade, incerteza,
falta de referências, armadilha de certezas, fragmentação, não linearidade, micronarrativas, construção abismal, prosa poética, figuras de linguagem, imprecisão, circularidade, ausência de finalidade, manipulação de linguagem. E como diferenças, Lear está no século XIX, na era vitoriana, na Inglaterra, ele é inglês, produzindo literatura infantil, com poesia e ilustração. E Pompeu está no século XX, no Brasil, durante a época de produção, né, do romance Quatro Olhos, é a época da ditadura política, né? Ele produz em português, né? Ele escreve em português, romance psicológico, prosa sem ilustração, né? Seu protagonista, né, o protagonista de Quatro Olhos, de Renato Pompeu, um homem da nossa contemporaneidade, tem uma singular relação com o próprio tempo que a ele adere e simultaneamente se distancia, numa relação de dissociação e anacronismo. Pompeu, ao representar uma personagem organizando o mundo pela linguagem e vendo a linguagem como jogo, traz um sujeito que não compreende o seu tempo de forma similar aos seus contemporâneos, mas pode estar à frente de seu tempo. Quatro Olhos, exatamente por não coincidir com a época da qual é fruto, é capaz de observá-la com maior acuidade. Assim, é possível entender Pompeu apropriando-se do gênero nonsense e, ao seu tempo, reinventando-o com a sua experiência na construção de uma prosa que articula a política e os jogos de linguagem num ato criativo da contemporaneidade. Outra possibilidade de leitura do Edward Lear, que é uma questão que eu agora estou realizando na minha pesquisa de pós-doc, no meu projeto de pesquisa de pós-doc na USP, com a professora doutora Maria Zilda da Cunha, é uma comparação do Edward Lear com o Gustave Verbeek, né? Que era um artista que nasceu no Japão, onde seu pai, Guido Verbeek, ensinava uma missão. Depois de ter vivido em São Francisco com a mãe, depois em Nova York, partiu para a França, para Paris, para fazer o curso de artes. E foi aí que iniciou sua carreira nos quadrinhos. Em 1900, ele migrou para os Estados Unidos, onde seu nome foi mudado para Verbeek por um registrador civil. Nos Estados Unidos, trabalha como ilustrador de jornais, depois faz quadrinhos nos quais, para saber o que acontecia a seguir, era preciso virar o desenho de cabeça para baixo, sendo o texto escrito nas duas direções, né? Então, esses são os The Upside Downs of Little Lady Lovekins and Old Man Muffaroo, né? Que é o que está aqui como exemplo, né? Que é o mundo invertido de Gustave Verbeek, né? Então, aqui ele coloca a frase embaixo e uma frase em cima. E aí, depois, quando você vira, né? Você vê de forma diferente. Então, aqui ele diz: They see a hairy object coming up from a pool. Então, esse casal está vendo um objeto peludo vindo de um corpo d'água. E aqui, então parece que eles estão chegando e estão vendo eles saindo da água, né? Agora aqui, quando a gente inverte, a impressão é outra, né? Ele coloca aqui, and little Lady Lovekins is safe once more, né? Então, a mulher, né? Ela de novo está a salvo, né? Porque ele conseguiu salvar a Little Lady Lovekins. Então, quando a gente vira, o que acontece? A gente percebe que, na verdade, eles estão indo embora, né? E esse ser que aparece e assusta os dois está voltando para a água. Então, você vê que, né, você interpreta de jeitos diferentes, né? Uma outra possibilidade seria pensar no Corpo Santo com Arthur Bispo do Rosário. Para quem não conhece o Arthur Bispo do Rosário, ele foi um artista plástico brasileiro do século XX, que por sofrer de esquizofrenia residiu em instituições psiquiátricas por quase 50 anos. Sua obra é formada por um conjunto de 802 peças com diferentes técnicas, com destaque para a pintura e o bordado. E uma coisa interessante da gente ver do Arthur Bispo do Rosário é que a gente vê essa questão do universo que ele cria, né? Que um universo que não o acolhe, né? E então tem essa questão dessa dívida histórica e social com as várias pessoas que foram prejudicadas, né, por essa política higienista, né? E tem toda essa obra dele que forma esse mundo particular, registra o nome das pessoas queridas no bordado, né? E a obra do Corpo Santo, né? Que é também uma obra caleidoscópica, assim como a obra do Arthur Bispo do Rosário. E o Corpo Santo também é internado, ele é interditado,
ele perde os direitos dele, perde as posses, perde tudo. E também tem essa questão, né, de que até que ponto a gente está realmente fazendo bem para essa pessoa ou não, né? E bom, pessoal, eu acho que por hoje é isso. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui com vocês. Ver se tem alguma pergunta. Nossa, acho que tem bastante coisa no chat, hein? Vamos ver aqui. Ah, então, tem uma pergunta aqui interessante, que é de quem são essas vozes, né? E em ritmo de música de ninar. Então, assim, algumas músicas, alguns poemas, né, do Lear, eles eles foram transformados em músicas, né? E essas músicas, algumas são mais estilo cantiga de ninar, outras são como aquela que eu mostrei para vocês, né, do Yongbong Bo, que é um pouco um estilo um pouco mais teatral, né? Então aquela do Yongbong Bo é daquele próprio site, né? E a da cantiga de ninar em português é de uma versão traduzida do livro do Lear, que as pessoas resolveram não só traduzir, né, a poesia, como também gravar as músicas. E aí, então, junto com o livro vem um CD, e aí é possível você realmente fazer tudo. Você pode ler, você pode ouvir acompanhando o poema, né? Você pode usar como uma cantiga de ninar, e é bem interessante. Então, são... Aí aqui a Olivia colocou também, acho que o maior desafio sempre é manter o humor que tem com o jogo de palavras. Sim, com certeza, o humor é realmente uma constante no Nonsense. A gente percebe desde a antiguidade, né, o Nonsense com o humor, sempre juntos, sempre andando juntos, né? E realmente é uma coisa bem peculiar, bem característica e bem difícil de você transmitir quando você fala da tradução, né? Então, assim, é muito difícil. Também você tem que fazer uma escolha. Se eu vou manter o conteúdo ou eu vou manter a rima, né? Aí, às vezes, para manter a rima, você acaba tendo que mudar o conteúdo. Então, até que ponto? Então, são escolhas que a gente tem que fazer, né? Mas, e aí, pessoal, tem mais alguma pergunta? Acho que não temos mais perguntas, Fê, mas queria agradecer muitíssimo pelo mini curso. Acredito que conseguimos aprender bastante com você. Também convido a todos a conhecerem os livros que a Fernanda tem publicado a respeito desse assunto. Para quem se interessar em conhecer mais, a Fernanda tem livros publicados sobre isso, tem também artigos, então fica o convite. E também, né, para conversar posteriormente com ela. Queria agradecer também muito a presença de todos vocês, espero que tenham gostado deste minicurso. Fica o convite já para o minicurso da próxima semana, que vai falar sobre a obra contística do escritor Carrascosa. Então, depois do Carnaval, continuamos com os minicursos. Fê, muito obrigada pela sua colaboração, foi muito bom ter você aqui e nos vemos todos na próxima semana. Muito obrigada, pessoal, e muito obrigada, professora doutora Diana, por tudo. Tchau, gente, muito obrigada. Beijo.